Pois bem, eu estou fazendo uma obra em Alfredo Vasconcelos e, como eu tenho que dar aula aqui, eu vou lá, faço um pouquinho, volto, vou lá, faço mais um pouquinho, volto. E eu percebi que, de repente, eu perdia muito tempo porque eu sabia o que eu queria produzir, mas eu não tinha um planejamento de como produzir isso. Então eu, de repente, comecei a montar planos de trabalho para cada coisa que eu ia fazer. Eu quero fazer uma parede entre a sala e a cozinha. Então eu ia lá e fazia. Para mim fazer essa parede eu tenho que primeiro colocar a régua no chão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que botar a estrutura metálica da parede, depois eu chapear a parede, parafusar, selar, pintar, tudo. Vantagem disso, na minha experiência, eu fazia um plano de trabalho para 2 dias de trabalho e no final das contas eu gastava meio dia para fazer a tarefa. Simplesmente porque eu não gastava tempo pensando assim, o que é que eu vou fazer agora? O que é que tem para fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Simplesmente já estava relacionado. Você faz uma coisa, terminou aquilo, você passa para o passo seguinte, está tudo encadeado ali. Tá? Pois bem, então para ajudar a gente entender como é que funciona um plano de trabalho, como pode ser feito um plano de trabalho e principalmente ajudar a gente a fazer as atividades do laboratório nesse período, do dia 31 de outubro até o dia 21 de novembro, eu fiz um plano de atividade de trabalho para atividade aqui. Tá? Então, está aqui. Primeiro, nós vamos arrumar o estoque de cordões de rede que já são pré-montados. O Matheus já sabe o que a gente tem que pegar aqui, ele vai monitorar vocês, ajudar vocês a fazerem. Basicamente, o que nós vamos fazer é separar e classificar, está faltando um azinho aqui, os cabos que estão na caixa, tá? Tem uns cabos que estão no armário, a gente vai pegar eles também, colocar, arrumar na caixa. E depois tem alguns cabos que estão conectados, estão nas caixas fixadas na parede e que a gente não está usando. Né? Tem cabo aqui que a gente fica pisando neles, estragando eles, porque eles estão pendurados, está jogado no chão e a gente não está aproveitando eles. Então nós vamos recolher esses cabos que estão ligados na fiação que o DTI colocou aqui para a gente e vamos guardar eles tudo na caixinha ali. Isso vai já, de certa forma, melhorar bastante o ambiente, porque aí a gente vai ter que lidar com o que está instalado hoje. E aí isso vai facilitar bastante para a gente trabalhar, até porque vai sobrar espaço, né? Vai ser menos entulho atrapalhando a gente fazer o nosso serviço. E aí a gente passa para a avaliação da instalação original. Primeira coisa, nós vamos verificar a condição do cordão que está sendo ligado, está sendo usado no host. O que eu preciso ver aqui? Se os conectores estão ok, se está bem conectorizado, se o cabo está bem encaixado, se o conector está quebrado, que às vezes quebra aquela trava dele, ou não está quebrado. Tá? A condição do cabo em si. Tem cabos aqui que o DTI instalou. Quando a gente estava recolhendo eles, eu vi que tem cabo que está com a capa rasgada. Tem cabo que foi dobrado e aí ele está descorado. Tem cabo que está sujo pra caramba, sabe, que a gente veio aproveitando e aí, sabe, não dá nem para trabalhar com aquele tanta sujeira. Cabo que está dobrado, que a gente já sabe que isso não tem condição de funcionar, tá? Então, a condição do cabo, isso vai indicar depois para a gente se a gente deve ou não trocar o cabo. As conexões que estão usadas, tá? Tem placa, a maioria dos computadores aqui tem só uma placa de rede, mas a gente sabe que tem os computadores no fundo da sala que são preparados para a gente fazer a prática de gateway, eles têm 2 placas de rede. Então, as conexões que estão sendo usadas, qual é a porta no computador, no host, e qual é a porta no switch onde está ligado e qual é o switch. Tá? Temos aqui atrás o switch 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, o cabo está ligado em qual switch e no switch qual é a porta. Tá? Vocês vão ver que tem uma
organizaçãozinha aqui que facilita um bocado a gente trabalhar quando tem que fazer alguma manutenção. Segundo, a configuração da rede da conexão original, tá? Gente, vou lembrar que eu sempre falo que a gente faz as nossas práticas na sessão. Então significa que a gente vai lá e derruba o Network Manager para ele não ficar atrapalhando a gente. Dessa vez não, só dessa vez nós vamos trabalhar com a configuração do sistema, nós vamos mexer na configuração do sistema lá, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir lá o painel do Network Manager, das conexões, e vou entrar na janelinha onde é para configurar conexões e vou verificar como é que está configurada a conexão hoje, atual. Aí eu vou descobrir que tem um IP, que tem uma máscara, vou saber qual é o gateway padrão e vou saber qual é o servidor de DNS. Às vezes tem mais de um servidor de DNS configurado, às vezes só tem um, tá? Então, isso aqui tudo eu vou fazer avaliação. Isso aqui tudo vai para o relatório, tá? Eu falei lá atrás. Segundo, eu vou fazer uma revisão da configuração. Então, eu vou agora configurar o IP, tá? Lembrando, nesta prática, exclusivamente nessa prática, né, nesses 3 dias, nós vamos trabalhar usando a interface gráfica do Network Manager, porque a gente vai configurar o sistema, nós vamos gravar essa configuração no sistema, tá? Lá mais para frente, provavelmente em janeiro, fevereiro, quando a gente for estudar os gateways e fazer a prática de gateway, aí nós vamos trabalhar sem o Network Manager, que a gente vai configurar só a sessão. A gente vai trabalhar, vai fazer a nossa prática, depois a gente volta os cabos para o lugar, inicia a máquina e ela vai entrar com a configuração normal. Que configuração normal é essa? Justamente essa que vocês vão fazer durante essas 3 semanas, essas 3 datas, tá? Usando a interface do Network Manager. Segundo, a certificação do cabo. Você já olhou lá o estado do cabo, tá? Se você descobrir que tem um conector lá que está quebrado, precisa substituir, substitui. Se o cabo está ruim demais, está um bacalhau que ninguém aguenta, vamos substituir o cabo todo. A gente vai pegar, vai fazer um cabo novo com conectores, coisa e tal, e colocar no lugar, tá? Por fim, a gente tem a avaliação do resultado, do que é que a gente fez na montagem. É aqui que eu estou falando, que vocês vão fazer os relatórios individuais, cada um faz da máquina que trabalhou, tá? Obviamente, quem trabalhar na mesa 1, que está lá na parede, a 2 que está aqui no meio, a 3 que é onde eu estou agora, a 4 que está aqui atrás, aí o pessoal obviamente pode juntar em grupo ali e aí todo mundo troca a informação, troca as figurinhas e cada um faz o relatório do seu host que trabalhou, tá? Se fez 2, põe 2 lá. Se tiver alguma coisa a falar do switch que está atendendo a mesa que você trabalhou, aí isso aí vocês definem quem que vai colocar, que vai inserir o troço lá, para poder depois eu colocar isso no relatório total. Que eu vou juntar os relatórios de vocês todos, vou tabelar isso e vou montar um relatório, tá? Que vai ser o relatório da atividade completa, que pega desde qual era o estado do laboratório quando começou, quando vocês começaram a fazer, tá? Então ele vai mostrar isso que está aqui, ó, avaliação da instalação original. Isso aqui vai ser a primeira parte do relatório. Só que você vai relatar isso para uma máquina e eu vou juntar isso tudo para fazer do laboratório, todas as máquinas, tá? Depois a revisão da configuração, o que você colocou lá. Então eu vou botar tudo isso aqui em tabela, vou marcar quais foram os cabos que foram certificados, se trocou, se não trocou, o que foi que trocou, beleza, está certificado, todos eles estão certificados, ótimo, tá? Se eu passar o testador de cabo lá e está dizendo que o cabo está funcionando, beleza, tá? E por fim, no relatório do resultado, que eu já fiz a configuração do IP, revi o cabo, aí eu pego e faço o relatório. Então no relatório você vai colocar o item 2.1, que está aqui, ó, condição do cordão usado no host, o 2.2, que é a configuração de conexão original, o 3.1, que é
a configuração que você pôs lá na placa, tá? E a 3.2, que é a certificação do cabo. Você vai dizer, o cabo está certificado, foi testado, está funcionando, nós substituímos o cabo, não precisou substituir o cabo, você relata tudo isso, tá? Para a gente montar o relatório final, que vai documentar o laboratório. Aí a gente armazena isso aqui, quando tiver que fazer alguma alteração, eu vou lá e pego o relatório e vejo como é que ele está instalado, e eu posso partir dele para fazer outro trabalho, tá? Então, gente, isso aí é o plano de trabalho para a gente poder fazer essa revisão do laboratório. Aqui um detalhezinho que eu vou comentar aqui, nessa parte do relatório, isso aqui a gente tem praticamente até o fim do semestre para fazer, porque nós vamos discutir essa formatação do documento, do relatório de cada um, para que todos eles tragam os mesmos itens para que depois possam ser tabelados, tá? Não pense que isso é só chatice do professor, não. Isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Quando eu trabalhei no DTI, várias vezes eu tinha que fazer alguma coisa, fazia, está pronto, aí vou fazer outra coisa. Dali a uma semana, 15 dias, um mês, sei lá, de repente eu tenho que rever alguma coisa que foi feita na tarefa anterior, e quando eu não fazia o relatório, quando eu não escrevia uma documentação do que eu tinha feito, aí eu tinha que ir lá e pesquisar e tentar descobrir o que foi que eu fiz aqui, só para poder corrigir. A partir do momento que eu comecei a fazer os meus relatórios, eles foram melhorando, foram ficando mais estruturados, e aí simplesmente foi ficando mais fácil. Cada vez que eu tinha que fazer uma revisão de algum serviço que eu tinha feito há pouco tempo ou há muito tempo atrás, tanto faz, tá? Era fácil de fazer por causa que a documentação estava feita, tá? Então eu vou trabalhar esse formato de documento com vocês aqui para a gente poder ter a documentação do laboratório, tá? Eu espero poder estar ao vivo e a cores, conversando com vocês no começo, pelo menos, do horário na segunda-feira, tá? Eu estou gravando isso aqui na quinta-feira, dia 27. Eu espero estar já instalado, alojado e funcional no dia 31, a 1h30, nosso horário. Mas se não tiver, o vídeo está aí, tá? Eu vou subir isso aqui para a internet e vocês já se preparam. Qualquer coisa, tá? Use os comentários da página para vocês perguntarem aqui. Como eventualmente eu posso, de repente, estar enrolado com o cabelo da perna aqui, manda uma mensagem no grupo do Zap lá, tá? No Veteranos, para dizer que você postou alguma coisa, algum comentário aqui para a gente poder discutir, tá? E não tenho medo de botar um comentário aqui que você vai parecer tolo. Não, tolo é quem se esconde as suas dúvidas com medo do bullying do colega. Isso é normal. Infelizmente, a gente não aprendeu ainda a viver sem ficar bullyingando com o outro, né? Tá? Mas aí, quem se incomoda com bullying é que acaba perdendo mais, tá? Então, vamos em frente. Tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser.